Franjas, tons neutros, chapéus, sneakers, babados, plissados, rendas, vestidos e saias longas, camurça. A gente já teve exatamente nesse momento de moda mais de uma vez, mas definitivamente ele tá de volta. O boho. Vamos ser honestos aqui, a gente já tá falando sobre essa volta fazem muitos meses. Inclusive, ouso dizer que já faz mais de um ano que a gente tá falando que o boho vai voltar. Mas definitivamente, como eu falei pra vocês no vídeo de ontem, explicando a cor do ano de 2025, a gente tá nesse momento de moda. O boho tá por todas as partes, então vem comigo que nesse vídeo eu te explico absolutamente tudo que tu tem que saber sobre essa tendência, a sua origem e como isso vai influenciar os próximos passos da moda. A Still The Look publicou alguns meses atrás uma matéria que eu achei super interessante, que falava basicamente que de Michael Kors a Ralph Lauren, as franjas, as camurças, tudo isso voltou pra moda. De modos clássicos, de modos extravagantes, de modos reimaginados, mas ali tava a essência. O boho definitivamente voltou. E claro, não tem como a gente falar sobre a tendência do boho que tá acontecendo agora, no final de 2024, e não mencionar a Chloé. A Chloé é quem realmente tem dado o tom de tudo aquilo que a gente tá seguindo dentro dessa tendência. As imagens virais do desfile e das apresentações que ela fez recentemente têm influenciado consideravelmente tudo aquilo que a gente tá vendo bombar. E confesso pra vocês, assim como 90% das pessoas neste momento, eu também estou pessoalmente obcecada por boho e principalmente pela Chloé. A responsável por isso é a Kamali, que fez o seu debut na coleção de outono e inverno 2024 na temporada passada e ganhou um grande destaque justamente por fazer uma coleção lindíssima, voltada em todos os sentidos para as mulheres. Acho que vocês devem lembrar desse vídeo aqui que viralizou muito, ela indo encerrar a passarela, se despedir dos convidados e o filho dela sai correndo pra ir lá dar um abraço na mãe. É uma das cenas mais lindas que a gente teve na moda nos últimos tempos. E nós temos tantas peças incríveis nesse momento dentro da Chloé, porque a Kamali basicamente é a personificação daquilo que ela tá propondo pra gente. Ela trouxe de volta um estilo boêmio do jeito mais legal possível. Vestidos e saias longas, botas grandes, que inclusive são uma micro tendência à parte. Nos próximos meses a gente vai ver muitas e muitas botas que vão vir lá em cima do joelho. Vibes 2010. Outra coisa que também se destaca em absolutamente todas as peças que ela apresentou pra gente é uma quantidade gigantesca de babados. A gente tem aqui muitos casacos pesados, eu sonho com vários desses modelos inclusive, a presença da camurça e uma paleta de cores muito interessante que caminha entre os tons de nude e tons pastel. A gente tá vivendo uma era de extremos. Ao mesmo tempo que a gente tem Brat com conceitos mega neon, a gente também tem boho com conceitos mega diferentes, uma vibe mais calma. E óbvio que a gente não pode esquecer de mencionar uma quantidade absurda de peças que trazem de volta as rendas e as transparências. E esse ponto é especialmente importante porque ele conversa diretamente com como o estilo boêmio se transformou no estilo boho e como tudo isso chegou na moda de hoje. As coleções da Kamali, não preciso nem dizer pra vocês, têm uma forte relação com as tendências que aconteceram nos anos 70. Mas mais especificamente, essas últimas coleções que ela apresentou e que foram responsáveis por causar aí um grande alvoroço nas redes sociais, o pessoal ficar obcecado por essa ideia, olharam diretamente para os arquivos da Chloé. Eu sempre acabo falando pra vocês sobre alguma aula ou outra que eu tive, mas em especial, essa semana eu tava relembrando com vocês lá no meu daily sobre uma aula que eu tive com uma menina que ela trabalhava em um museu na parte de conservação têxtil. Como ela tem esse mestrado em conservação têxtil, que é uma área que eu nem sabia que existia na moda até eu ter essa palestra junto com ela contou pra gente várias coisas super interessantes que acontecem dentro dos bastidores das casas de luxo e que às vezes a gente nem tem conhecimento. E uma das coisas que ela falou que ficou muito guardada na minha mente é que um dos lugares mais preciosos para toda casa de luxo é justamente os seus arquivos. E os arquivos centenários das marcas, a conservação têxtil que eles fazem, acaba sendo um fator determinante para as coleções que a gente vê ao longo dos anos. Então as coleções que normalmente fazem mais sucesso atualmente, normalmente acessaram coleções passadas. Especificamente sobre a Chloé, a Vogue contou que a Kamali olhou para a coleção de 1977 e também de 1978 da temporada de verão. E olhar para os arquivos da marca que surgiram justamente nesse período é uma das ideias mais incríveis de todas. Acontece que aquele era o exato momento em que o boho estava dominando o mundo da moda. O estilo boêmio começou a surgir ali por volta de 1960, muito influenciado pelo festival de música Woodstock, que acabou se popularizando pelo mundo inteiro. Movimentos culturais e moda sempre andam de mãos dadas. Boho chic basicamente é uma expressão que deriva da outra expressão bohemian chic. Bohemian chic se referia aos movimentos que ficaram muito populares ali em 1970, principalmente na Europa, que trazia junto consigo um visual muito característico.
Uma das principais influências visuais da Europa de 1970 era justamente o movimento hippie, e por causa disso o boho chic tem uma influência direta tanto do visual boêmio quanto do visual hippie. Tudo isso unido e transformado com uma visão moderna. E é sempre interessante a gente perceber de onde veio as tendências, porque a gente consegue entender vários aspectos que viraram códigos dela. Por exemplo, dentro do boho chic a gente vê uma grande valorização do trabalho artesanal. Isso é uma consequência direta da relação desse estilo com o hippie. Originalmente, como eu contei pra vocês, esses movimentos ocorreram em 1960 e 1970. Mas em 2010 a gente teve a grande ascensão desse estilo de volta na moda, e é daqui que eu tenho as minhas principais referências visuais. Em 2010 eu era criança, tinha 7 anos, mas eu me lembro perfeitamente desse estilo permeando assim os meus arredores. Tava na TV, tava nas músicas, tava nos clipes. Eu tenho uma irmã mais velha, então eu me lembro muito dos clipes que ela assistia nessa época, que tinha justamente visuais muito parecidos com o estilo boho chic que tá voltando. E principalmente eu lembro de muitas roupas que a minha prima tinha que conversa diretamente com essa tendência. Bom, em 2010 a gente tinha muitos nomes importantes que ficaram marcados na história do boho dessa época como as suas principais referências. Nas matérias que eu li, todas dizem que a Sienna Miller era a grande rainha do boho chic, mas ao mesmo tempo a gente tinha pessoas muito importantes e relevantes, como por exemplo a Ashley e a Mary-Kate Olsen, que são presença confirmada em quase todos os vídeos que eu posto pra vocês, eu acabo falando delas. Nessa semana a gente falou sobre Lecite Bag, citei o exemplo delas, e também tem um dos primeiros vídeos que eu postei aqui, que é falando justamente a história da The Row. Enfim, a gente também tinha outro nome muito importante, que eu vejo bastante nos edits que as pessoas fazem resgatando essa tendência, que é o nome da Vanessa Hudgens. A Vanessa estava em super ascensão na mídia nessa época por causa de High School Musical. Inclusive, uma curiosidade pra vocês, sabia que High School Musical foi o primeiro filme que eu assisti na minha vida no cinema? Uma das memórias mais incríveis da minha infância, porque eu sou obcecada por High School Musical até hoje. A Vanessa estava em super ascensão e, consequentemente, os looks dela acabaram se tornando um aspecto viral das fãs do filme que começaram a se vestir como ela. E um dos momentos de maior destaque da Vanessa todos os anos era o festival Coachella. Mas falando de boho chic, a gente também não pode esquecer de uma importante influência dos anos 90, Kate Moss. A Kate é uma it girl atemporal, uma das pessoas mais importantes que a gente tem para a história da moda com relação a influências de tendências. E na última semana a gente foi completamente surpreendido com uma notícia que foi meio aleatória, pelo menos para mim. O fato de que a Kate está colaborando junto com a Zara para a criação de uma coleção de final do ano que tem tudo a ver com esse estilo dela. Inclusive, olha esse vestido, ele tem essa referência por trás e que também tá dentro do estilo boho. Segundo a Zara, nos comunicados que eles fizeram, essa coleção já ia estar disponível para vender agora no início de dezembro, mas nos vídeos que eu vi as pessoas postando, porque não tem Zara na minha cidade, falaram que não encontraram essas roupas em nenhuma loja até então estou curiosa para ver quem realmente vai comprar essas peças aqui no Brasil quando elas chegarem. E acho que já ficou claro nesse ponto do vídeo para vocês. Os festivais de música tiveram uma influência direta na propagação desse estilo, tanto lá em 1960 quanto em 2010. Como eu falei pra vocês, o Coachella foi um dos principais responsáveis por propagar esse estilo, esse visual ao redor do mundo, por causa das fotos das meninas que iam lá e eram fotografadas por milhares de paparazzis. Como tudo na moda é uma bela relação de causa e consequência, uma das coisas que eu não tinha parado pra pensar até fazer esse roteiro pra vocês, e depois não saiu da minha mente, é o fato de que a gente já estava vendo que isso realmente ia se consolidar no mercado desde 2022, quando a gente começou a ter a grande ascensão de botas cowboy. Eu sempre fui apaixonada por botas cowboy, meu sonho sempre foi ter uma grande coleção, muito antes dessa tendência acontecer. Mas a partir de 2022, eu acho que quase todo mundo começou a aderir a uma bota cowboy aí no seu dia a dia e no seu guarda-roupa. Essa é uma das grandes marcas do estilo boho. E quando a gente começa a se associar a um item que faz parte de um estilo muito específico, é natural que ao longo dos meses a gente consiga se aproximar também de outras coisas que formam essa grande tendência. Então a gente teve a micro tendência dessas botas, que aproximou a gente ainda mais da macro tendência do boho que a gente tá vendo nos últimos tempos. Falei também com vocês no meu TikTok alguns meses atrás, acho que já faz um tempo, sobre como a gente tem a volta dos cintos como uma marca do estilo boho também. É meio estranho a gente falar sobre volta dos cintos, porque cintos são itens utilitários, então eles nunca vão estar completamente fora de moda, mas existem períodos em que a gente usa cintos muito mais para fins estéticos do que para fins de uso. E é exatamente nesse ponto que a gente tá de novo. Nas passarelas, no dia a dia, nos vídeos do TikTok, a gente tem visto como as pessoas estão viciadas em usar muitos cintos. Às vezes mais de um cinto, às vezes cintos gigantescos que nem cumprem a sua função de tão grande que eles são. Outra coisa que também aproximou a gente dessas tendências que viriam a acontecer de modo completo agora dentro do boho
são os vestidos transparentes e com rendas, que são uma coisa que a gente já tá vendo na passarela. Vamos para um guia rápido agora de como aderir o estilo boho na tua vida. Rendas, transparência, botas, muitas botas, botas em estilo cowboy, botas longas, botas curtas e principalmente botas com solado de madeira. Os cintos, que eu também já falei um monte pra vocês, e uma coisa que a gente precisa prestar atenção é na volta da camurça como um todo. Em todas as peças, em todos os acessórios, enfim, camurça pra todo lado. Acessórios de cabelo também são uma coisa importante, e vocês têm percebido o quanto acessórios de cabelo têm voltado pra moda cada vez mais? E é claro que eu não poderia finalizar esse vídeo sem falar sobre uma das minhas coisas favoritas que o boho tá trazendo de volta, mas que é a mais polêmica de todas. O belo e maravilhoso sneaker da Isabel Marant. A Isabel Marant foi uma das marcas mais importantes para a propagação do estilo boho também, isso lá em 2010 e agora mais uma vez. E junto com a volta do boho, a gente também tem sentido a volta do sneaker. E agora estou viciada nas fotos dos sneakers de novo. Ele foi uma grande marca desse estilo, porque estava acontecendo no mesmo momento. A Isabel Marant, não sendo boba nem nada, fez um relançamento, inclusive, desse tênis, agora em 2024. E como vocês sabem, a moda não age sozinha. Ela sempre é um reflexo do momento que a gente está vivendo. Então, olha essa matéria aqui super interessante que eu li a respeito desse estilo. Hoje em dia, muitas pessoas estão buscando um estilo de vida mais ao ar livre, cultivando produtos frescos e optando por uma alimentação mais caseira e saudável. Esse movimento está impulsionando a moda boho e vai continuar até 2026. Peças artesanais de alta qualidade que permitem expressão pessoal e narração de histórias estão em alta. Eu achei esse parágrafo incrível e eu acho que ele mostra pra gente perfeitamente o que tá acontecendo e vai continuar acontecendo nos próximos meses de moda. A gente já sabe que o wellness é a grande tendência do mercado em 2025, então a gente tem que ficar muito ligado no que isso significa para todas as esferas e todas as áreas que a gente trabalha. Dentro da moda, esse é um dos modos em que essa tendência vai estar explícita. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui pra mim outras marcas que vocês acham que já estão trazendo o boho com tudo. Se vocês gostam dessa tendência e se estão pensando em aderir a algumas peças que fazem parte dela. Não se esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal e me seguir nas minhas outras redes sociais. Enfim, tudo isso que é super importante pra mim e eu ficaria muito feliz se vocês fizessem. E é isso, um beijo, eu sou a Anne e até amanhã pro próximo vídeo.